Bom dia! Tudo bem com vocês? Acordaram já? Todo mundo de pé? Então, aula de português, né? Agora, última aula da semana. Hoje também estamos terminando o capítulo 3 do nosso módulo, né? Fechando a primeira unidade. Olha que coisa legal. Estamos avançando. E para hoje nós vamos estudar a algo que, por exemplo, é muito comum em nossa fala, é muito comum no dia a dia nós utilizarmos e às vezes nós nem percebemos que esse fenômeno está acontecendo. Gente, ó, tudo que nós estudamos em português, nós precisamos ter a noção de que nós usaremos muito, sim, em diversos momentos de nossas vidas, tá certo? Vozes verbais é o nome do conteúdo de hoje. Quando nós falamos em vozes verbais, é interessante que vocês relembrem a aula anterior, porque ao tratarmos desse conteúdo, ele tem, uma ligação com transitividade verbal. Então, falando de transitividade, logo após nós estudamos as vozes do verbo. Professor, o verbo fala. Então, vamos descobrir hoje? Eu falo em vozes verbais. Nós vamos aprender a primeiramente classificá-las. Como assim? Falando em vozes verbais, eu tenho a noção de que existem três vozes. As vozes do verbo são classificadas como ativa, passiva e reflexiva. Ocorre porque a flexão do verbo transitivo direto e o transitivo direto e indireto, lembram? Transitivo direto, necessita de um objeto direto, que é um complemento, e transitivo direto e indireto é quando precisa de um objeto direto e um indireto. Então, como eu ia dizendo, quando a flexão do verbo transitivo direto e do transitivo direto e indireto permitem que o sujeito apareça. E aí, esse sujeito vai aparecer de que forma? Como agente, paciente ou agente e paciente da ação. Então, nós vamos descobrir que a partir dos verbos transitivos, o sujeito ele assume alguns papéis dentro da oração. O primeiro vai ser o papel de agente, o segundo de paciente e o terceiro de agente e paciente da minha ação verbal. Para melhor visualização de vocês, eu vou colocar um gráficozinho, uma sequenciazinha, melhor dizendo, explicitando o que cada voz verbal significa e junto com ela vai ter um exemplo, tá bom? Para que vocês possam ver quando eu estiver falando, porque eu acho que fica melhor para a nossa compreensão. Então, acompanhe. As vozes verbais, como eu falei, elas se dividem em três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós vamos ver também que a voz passiva ela vai ter uma subdivisão, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Começando pela voz ativa. Professor, explica para a gente o que é a voz ativa. Olha, quando eu falo de voz ativa, eu já falo de alguém que não está parado, de alguém que não está inerte. É alguém que está, digamos assim, a voz ativa seria o campeão, porque está ali agindo. Então, professor, a voz ativa é quando eu tenho o sujeito agindo na oração. É isso. Essa é a noção que você tem que ter da voz ativa, que o sujeito é agente da ação verbal.
Quando ele é agente da ação verbal, isso quer dizer que ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, veja o exemplo aí. O menino cantou uma canção. Para você saber se o sujeito é agente, pergunta o que foi que o menino fez. O menino cantou. Ou melhor, pergunta aí para o nosso sujeito, né? Você já aprendeu a identificar o que é um sujeito, é só perguntar para o verbo. Quem cantou? O menino. Tá vendo? Você já viu que o menino está agindo aí, ó. Então, o sujeito da voz ativa vai ser agente. Se na voz ativa o sujeito é agente, na voz passiva, o sujeito é o paciente da ação verbal. Por quê? É ele que sofre a ação expressa pelo verbo. Aqui, gente, nós vamos ver uma mudança. Não vai ser mais o sujeito que vai realizar a ação, e sim ele sofrerá a ação verbal. O verbo vai recair sobre ele. Na voz passiva, nós vamos ter a noção de que ela se divide em duas: voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada por uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho um verbo conjugado, mais o verbo em uma das formas nominais, seja no infinitivo, seja no gerúndio, ou seja no particípio, tá? E aí, observa aqui, voz passiva analítica. A canção foi cantada pelo menino. Pessoal, olha só, na voz ativa eu disse que o menino cantou. Agora na passiva analítica é muito simples mesmo, ó. A canção foi cantada pelo menino. A ação verbal está recaindo sobre o sujeito. E agora o sujeito não é mais sujeito da nossa oração, viu? O sujeito, ó, vai virar um agente da passiva, tá certo? Enquanto que a partezinha aí, ó, a canção, vai ser o sujeito paciente, tá? Ele é o sujeito paciente da nossa oração, tá certo? Voz passiva sintética, ela vai ser aquela formada por um verbo transitivo direto ou por um verbo transitivo direto e indireto, sendo que eles têm que estar na terceira pessoa do singular ou do plural. E ainda virão acompanhado, ó, do pronome apassivador se. Então, quem nunca passou assim, digamos assim, por uma rua e de repente avistou lá: alugam-se apartamentos, vendem-se casas, vende-se esta casa, vende-se din-din. Então, esse tipo de oração, ela está na voz passiva sintética. Porque, ó, eu vou ter um verbo transitivo direto ou direto e indireto juntos, mas o quê? Esses verbos estarão na terceira pessoa, singular ou plural, tanto faz, depende do contexto, e ainda virão seguidos pelo pronome apassivado, carros de passeio. Ó, é o carro que está alugando alguém? Isso é capaz de acontecer? Claro que não, né? Alguém está aí alugando o carro. Eu não sei quem é, porque nós não estamos vendo o sujeito, né? Um sujeito indeterminado. Mas alguém aluga.
aluga-se o quê? Carros de passeio. O verbo alugar é um verbo transitivo direto, porque quem aluga, aluga algo, tá certo? Então, ó, entra naquela regra lá. O verbo transitivo direto está aí na terceira pessoa do plural e veio, ó, com um pronome apassivador se. Então, não é o carro que aluga alguém. Alguém aluga o carro. E aí nós construímos a voz passiva sintética. Alugam-se carros de passeio, tá bom? Voz reflexiva. Nós vamos ter um sujeito agente paciente. Ele pratica e sofre a ação praticada por ele mesmo. Olha só, como assim, professor? É isso mesmo. Na voz reflexiva, eu, G. Anderson, pratico a ação e, ao mesmo tempo, sofro essa ação. Tá certo? Olha o exemplo aí, ó. Ele cortou-se ontem à noite sem querer. Digamos que eu estava aqui folheando o meu livro e, de repente, eu me cortei. Ao mesmo tempo, ó, que, digamos, eu cortei, eu também fui cortado. Então, cortou-se ontem à noite. Aí está tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Por isso, temos a noção de que aí é uma voz reflexiva, porque nós temos o sujeito agente e paciente, tá bom? Então, viram aí como não é complicado as vozes verbais? Gente, de verdade, não é. Tem na cabeça, voz ativa é o sujeito que pratica a ação. Voz passiva, a ação, ó, é praticada, digamos assim, recai sobre o sujeito. E voz reflexiva, vamos lá, o sujeito age e também, ó, é paciente. Agora eu vou mostrar para vocês algumas análises que nós vamos fazer, alguns exemplozinhos que eu selecionei para vocês, tá? Tirei aqui da cachola. Criei alguns memes aqui para a gente dar um pouquinho de risada e também praticar ao mesmo tempo. Olha só. Quando o professor passa o exercício de português para casa e diz que eu devo resolver a atividade, e não comentar. Veja aí, gente, ó. Analisando esse enunciado lá de cima, quando o professor passa o português para casa, veja, vamos caçar aqui, procurar um verbo. Quando o professor passa, olha aí, achei o verbo passar. Então, o professor está fazendo o quê? Ele está fazendo ou é alguém que está fazendo com ele? A ação é praticada ou a ação é sofrida por esse sujeito? Acertou quem disse que o professor está agindo. Então, ó, o professor passa o exercício de português. Aí nós temos um exemplo de voz ativa. E diz que eu devo resolver. O professor continuou agindo, né? Porque ele disse. Então, ó, voz ativa. Vamos lá, próximo vídeo. Encontra-se aqui a estratégia perfeita para desenhar durante a aula. Ele está dizendo, né, que é na cachola que a estratégia se encontra. Então, ó, qual foi a regrinha que nós vimos aí? Quando tivesse um verbo, ó, com ele estando na terceira pessoa do singular ao plural, sendo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais o quê? Um pronome apassivador, nós teríamos a voz passiva sintética. Então, ó, encontra-se
aqui a estratégia perfeita para desenhar durante a aula está na voz passiva sintética. Próximo, aos fãs de Stranger Things, nós vamos ver o seguinte. Como a On é vista pelo Devorador de Mentes. Então veja aí, ó, é assim que eu acho que ele vê ela, né? Todo assustado. Então, ó, aqui nesse sentido, a On, ela está vendo alguém? Não, não é isso. Ela não está vendo. Ela está sendo vista. É vista aí, ó. É uma locução verbal, tá bom? Se é uma locução verbal, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que aqui é uma oração na voz passiva. Muito bem. Próximo. Quando a minha mãe me chama para arrumar a casa. É assim, pessoal, que vocês fazem? E cuidado. Tem que ajudar a mamãe e o papai, viu? Então, quando minha mãe me chama para arrumar a casa, quem é o sujeito da oração? Sujeito aí, ó, é mãe, não é isso? Então, a mãe está agindo ou a ação está recaindo sobre ela? Observe, o que é que a minha mãe faz? Me chama para arrumar a casa. Então, se a mãe chama, voz ativa, não é isso? Por fim, quando a pessoa imagina-se lendo um bom livro. O livro, eu. Excelente, pessoal. Recomendo demais essa leitura, tá? N de Green Gables. Muito, muito bom o livro. E também tem o seriado na Netflix, tá? Assistam, vale muito a pena. Muito mesmo. Então aí, observem. Quando a pessoa imagina se lendo um bom livro. É... Então, eu sou muito fã. Acho que vocês já perceberam na minha fala desse livro e da série. Então, é praticamente assim que os fãs de N se imaginam, tá? Observa, quando a pessoa imagina-se, a pessoa está praticando a ação de imaginar e, ao mesmo tempo, essa imaginação recai sobre a pessoa. Então, aí, ó, o sujeito é agente e, ao mesmo tempo, paciente da ação verbal, certo? E, para finalizar, só quero dizer que estou sentindo muita falta de vocês, tá? Espero que vocês estejam aproveitando aos nossos vídeos, que estejam resolvendo. Me procurem, pessoal, para tirar as dúvidas. Não tenham vergonha, vocês têm o meu contato, tá? Então, se está sentindo dificuldade, chama o professor. Ainda que eu não responda no mesmo momento, eu sei, vai ter um momento que eu vou parar e vou responder a cada um. Então, bom final de semana, tá? Espero que tudo fique bem, que vocês fiquem muito felizes, estudem. Terça-feira a gente tem um encontro marcado na aula interativa. Muita gente não está participando, tá? Então, ó, tem que aproveitar, tem que participar sim. Grande abraço e até semana que vem. Tchau.